O selo de Deus é um dos temas mais solenes, importantes e decisivos de toda a Bíblia. Ele não é apenas um símbolo, mas uma marca espiritual que identifica quem realmente pertence ao Senhor nos últimos dias. O selo não é um objeto, não é um amuleto e não é algo visível aos olhos humanos. Ele é um testemunho interno e externo de fidelidade, submissão e transformação diária pela graça de Cristo. Antes de continuarmos, deixa eu te oferecer uma bênção. Para você que tem o desejo de se tornar um grande pregador da palavra, que quer aprender a criar sermões poderosos, vencer a timidez e apresentar seus sermões de forma eloquente e poderosa, eu preparei para você o e-book 5 Pilares de um Sermão Poderoso. Um e-book completo para te ensinar a pregar de forma simples, prática, rápida e bem objetiva. Comprando o e-book, vou te dar de presente o e-book em áudio para você ouvir enquanto trabalha. O valor é irrisório, apenas R$ 19,90 e você pode parcelar no cartão de crédito ou pagar via Pix. Aprenda a pregar de uma vez por todas. Adquirindo esse e-book, você estará contribuindo com o crescimento deste canal na pregação do Evangelho. Para comprar o seu, clique no link que está logo abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Em Efésios 4:30 está escrito: "Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção." Este texto revela algo impactante. Se é possível ser selado, também é possível entristecer o Espírito e apagar a obra que Ele está realizando em nós. O selo está diretamente ligado à presença e direção do Espírito Santo na vida de alguém. Mas, assim como uma vela pode ser apagada por descuido, existem hábitos que diariamente apagam a influência do Santo Espírito. Ellen White afirma: "O selo de Deus nunca será colocado na testa de homens ou mulheres impuros. Nunca será colocado na testa do ambicioso, amante do mundo ou mentiroso. Todos os que receberem o selo precisam refletir completamente a imagem de Jesus." Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 216. Essa declaração é profunda e solene. Ela nos mostra que o selo não é algo que Deus simplesmente coloca sobre quem Ele escolhe arbitrariamente. O selo é colocado sobre aqueles cuja vida demonstra que o Espírito Santo encontrou terreno fértil para operar transformação. Por isso, neste vídeo, vamos analisar 5 hábitos diários que apagam o selo de Deus da vida de uma pessoa. Mas antes de entrarmos neles, precisamos compreender o princípio essencial. O selo é resultado de uma caminhada com Cristo, não de um momento isolado. Muitas pessoas imaginam que o selo de Deus é apenas a guarda do sábado, porque Apocalipse 7:14 colocam o povo selado como sendo aquele que permanece fiel aos mandamentos de Deus. Entretanto, o selo não é apenas um dia guardado. O sábado é o sinal externo do selo interno. É como o anel de casamento. Ele não cria o casamento, mas o representa. Da mesma forma, o selo é a obra interior do Espírito Santo que gera obediência, santificação e comunhão com Deus. E quando certos hábitos são praticados diariamente, eles sufocam o Espírito Santo e apagam esta obra. Por isso, este vídeo é um chamado urgente para que o povo de Deus desperte, vigie, ore e abandone práticas que tiram a presença do Espírito Santo de seus lares e corações. No mundo em que vivemos, repleto de distrações e bombardeado por estímulos que desviam da presença de Deus, nunca foi tão fácil romper a comunhão com o Espírito Santo sem perceber. Jesus disse em Mateus 24:12 que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não se trata apenas do amor ao próximo, mas do amor a Deus. O amor por Deus diminui quando substituímos ele por hábitos que esfriam nossa espiritualidade. Ellen White reforça essa verdade ao escrever: "A mente que não estiver firmemente ancorada em Deus será desviada pelas correntes sutis que Satanás envia.
O Grande Conflito, página 509. Isso significa que hábitos diários moldam nosso destino eterno. É por isso que este tema é tão importante. O selo de Deus não desaparece da noite para o dia, mas pouco a pouco, quando permitimos que hábitos incorretos assumam controle da nossa rotina. Neste primeiro momento, antes de revelarmos cada um dos 5 hábitos, é necessário compreender o pano de fundo espiritual do selo. No livro de Apocalipse, especialmente nos capítulos 7 e 14, vemos que o selo é dado ao remanescente, ao povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Não é um grupo perfeito, mas um grupo rendido. Eles não são selados porque nunca erram, são selados porque nunca abandonam Cristo. A diferença entre cair e apagar o selo está no arrependimento. O selo não é apagado por quedas momentâneas, mas por hábitos persistentes que endurecem o coração. Muitos cristãos vivem uma fé superficial, confiando em emoções, eventos ou momentos. Mas o selo é diário. Ele é cultivado, ele cresce. Ele se fortalece toda manhã quando buscamos a Deus. Ele se enfraquece quando negligenciamos a comunhão. Ellen White afirma: sem oração constante e estudo da palavra, não podemos resistir às práticas que nos afastam de Deus. Caminho a Cristo, página 95. Se não resistimos, aceitamos. Se aceitamos, praticamos. Se praticamos, apagamos o Espírito. Se apagamos o Espírito, o selo deixa de atuar. E antes de apresentarmos os 5 hábitos que apagam o selo de Deus, quero que você escreva nos comentários, agora mesmo: Senhor, eu não quero perder o teu selo. Essa simples frase é uma declaração espiritual. Toda vez que você interage com esse conteúdo, você afirma uma verdade diante do céu. Você deseja permanecer firme. Você deseja ser transformado. Você deseja ser selado pelo Espírito Santo. E Deus honra cada passo em direção a Ele. Agora que entendemos o que é o selo e o contexto espiritual ao seu redor, precisamos olhar cuidadosamente para os hábitos que o apagam. Hábitos, rotinas e padrões diários são portas espirituais. Alguns abrem a porta para o Espírito Santo trabalhar. Outros abrem a porta para o inimigo agir. Satanás não consegue apagar o selo de Deus sozinho. Ele só consegue quando nós alimentamos hábitos que sufocam o Espírito Santo. Quando escolhemos caminhos que contradizem a palavra, atitudes que contaminam a alma e práticas que alimentam o mundo e não o céu, estamos apagando o que Deus está tentando acender. A primeira parte deste vídeo é para preparar o terreno. É para abrir seus olhos. É para te lembrar que tudo o que você faz diariamente importa espiritualmente. E agora você está pronto para seguir para a próxima parte, onde revelaremos o primeiro hábito que apaga o selo de Deus. E posso garantir, muitos cristãos praticam isso sem perceber. Mas antes de seguirmos, escreva nos comentários: eu quero ser selado por Deus. O segundo hábito diário que apaga o selo de Deus da vida do cristão é a negligência no cultivo da pureza dos pensamentos. Muitas vezes, imaginamos que pecado é apenas aquilo que fazemos externamente. Mas a Bíblia deixa claro que a batalha mais séria se trava na mente. Foi no terreno dos pensamentos que Satanás lançou suas primeiras sementes de dúvida em Eva. E é na mente que ele tenta apagar o selo divino hoje. Em Provérbios capítulo 4 e verso 23, está escrito que devemos guardar o coração acima de tudo, porque dele procedem as fontes da vida. A palavra coração, na cultura hebraica, engloba pensamentos, emoções e decisões, e quando essa fonte é corrompida, toda a vida espiritual é afetada. Ellen White reforça essa verdade ao afirmar que cada tentação começa com uma simples sugestão, e quando ela é nutrida na mente, transforma-se em ação. Em um de seus escritos, ela declara que aquilo que alimentamos em nossos pensamentos molda nosso caráter e define a direção espiritual da nossa vida.
página completa registrada em diversos de seus livros devocionais. A mente é como um jardim. Se você não plantar boas sementes, ervas daninhas nascerão sozinhas. O inimigo sabe que não precisa levar uma pessoa ao pecado direto. Basta capturar o fluxo de pensamentos dela, fazê-la meditar no que não convém, distraí-la com fantasias, preocupações, desejos impuros, fofocas mentais ou imaginações que afastam da voz do Espírito Santo. Foi por isso que Jesus disse que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela no coração. Essa declaração profunda mostra que o selo de Deus não é apenas exterior, mas envolve a transformação interna operada pelo Espírito Santo. Sem vigilância mental diária, o selo é sufocado pela própria negligência humana. Ellen White descreve em outra declaração que Satanás estuda profundamente cada ser humano e sabe exatamente quais pensamentos sugerir para conduzir à derrota espiritual, e que somente aqueles que mantêm a mente saturada da palavra de Deus permanecem intactos diante das tentações. Ela enfatiza, página por página em seus escritos, que a mente deve ser disciplinada e moldada diariamente, pois uma mente indisciplinada torna-se terreno fértil para o mal e forma hábitos que apagam a impressão divina no caráter. Uma pessoa pode guardar o sábado, pode frequentar a igreja, pode cantar hinos e até pregar, mas se a mente não é purificada diariamente, o inimigo encontra acesso. É por isso que este segundo hábito é tão perigoso. Ele se instala de forma silenciosa, quase invisível, de pensamento em pensamento, até formar um estilo de vida distante de Deus. Muitos cristãos acreditam que pensamentos não têm tanto poder, mas a Bíblia ensina exatamente o contrário. Em Filipenses capítulo 4 e verso 8, somos orientados a pensar apenas no que é verdadeiro, puro, amável e de boa fama. Essa não é uma sugestão. É um mandamento espiritual, porque aquilo que ocupa a mente se transforma no que somos. Se alguém passa o dia alimentando pensamentos de medo, ansiedade, orgulho, sensualidade, vingança ou comparação, essa pessoa se torna vulnerável e vai, aos poucos, apagando a luz do espírito. Ellen White explica que a mente humana, quando não está ancorada em Cristo, torna-se uma porta aberta para influências demoníacas sutis que moldam hábitos. Ela diz que o pecado sempre começa na mente e que Deus só pode selar um povo cujo interior está sendo purificado diariamente pela graça. Quando a mente não é submetida a Cristo, o selo divino não pode permanecer. A negligência dos pensamentos também afeta diretamente a oração. Como alguém pode orar com sinceridade se a mente está atolada em distrações? Como pedir vitória sobre o pecado se a mente medita nele por livre vontade? Em um de seus textos mais fortes, Ellen White afirma que muitos cristãos não obtêm vitória porque se permitem meditar em coisas que enfraquecem a alma, e que Deus só pode derramar poder sobre aqueles que disciplinam seus pensamentos. Isso não significa perfeição instantânea, mas vigilância constante. O selo de Deus é apagado quando a pessoa não luta mais contra a corrupção mental, quando ela deixa de vigiar, quando aceita pensamentos que sabe que desagradam a Deus. O inimigo sabe que se conquistar sua mente, conquistará sua vida espiritual. Agora, faça um exercício simples com sua mente. Enquanto assiste este vídeo, reflita: quais pensamentos têm ocupado o seu coração ao longo desta semana? Quais ideias têm sugado sua paz? O que você tem permitido florescer na sua imaginação? Se você entende que precisa da purificação mental do Espírito Santo, escreva nos comentários a frase: Senhor, purifica minha mente todos os dias. Essa declaração vai te comprometer com Deus e também fortalecer a corrente espiritual deste vídeo. Porque quando muitos filhos de Deus declaram isso juntos, o céu se move em favor deles. Mas o problema não está somente nos pensamentos impuros. Pensamentos de orgulho também apagam o selo de Deus.
pensamentos de autossuficiência, de vaidade espiritual, de comparação com outros irmãos, ou até mesmo pensamentos de desânimo que duvidam do poder de Deus. Ellen White escreve em diversas páginas de seus livros de santificação e vida devocional que o desânimo é uma das armas mais eficazes de Satanás, porque ele paralisa a fé e impede que a pessoa veja a presença de Deus em sua vida. Ela afirma que quando a mente se fixa na dúvida, a conexão com o céu enfraquece e o inimigo encontra espaço para atuar. Pensamentos de incredulidade repetidos dia após dia vão apagando lentamente o selo espiritual que deveria brilhar no coração do cristão. Além disso, pensamentos de ressentimento e amargura também são perigosos. A Bíblia diz, em Efésios capítulo 4 e verso 31, para removermos toda a ira, gritaria e amargura de nós. Ellen White comenta que a amargura é como um veneno espiritual que contamina não apenas a vida interior, mas também a relação da pessoa com Deus. Ela afirma que uma alma que alimenta mágoas não pode receber plenamente o Espírito Santo. Isso mostra o quanto hábitos mentais são profundamente espirituais. Eles não são invisíveis para Deus e não são insignificantes para o reino das trevas. Eles selam ou apagam, vivificam ou matam. Outro ponto crucial é que pensamentos negligenciados se transformam em atitudes, e atitudes formam hábitos. Um hábito mental nocivo se torna um hábito espiritual destrutivo. E todos os que permanecerem na terra nos últimos dias precisam de uma mente totalmente submissa ao Espírito Santo, porque o selo de Deus não será colocado em pessoas que se entregaram ao descuido. Ellen White afirma claramente que o selamento é um processo que envolve purificação, rendição e vigilância constante. Não será um selo imposto a pessoas desatentas, mas concedido àqueles que cooperaram com o céu no processo de santificação interna. Deus não sela o que não foi transformado. A mente também se contamina pelo que vemos e ouvimos diariamente. O que você assiste, o que escuta, com quem conversa, o que lê, o que consome nas redes sociais, tudo isso molda seus pensamentos. Muitos cristãos estão apagando o selo de Deus ao encher a mente de conteúdos tóxicos, violentos, sensuais ou espiritualmente vazios. Ellen White dizia que é dever de cada cristão guardar cuidadosamente as entradas da alma, páginas inteiras dedicadas a esse tema, porque Satanás tenta entrar justamente pelos sentidos. Quando deixamos os sentidos sem vigilância, o selo divino enfraquece. A mente perde sensibilidade espiritual. O Espírito Santo fala, mas a pessoa não escuta mais. Se você entende que precisa blindar seus pensamentos com mais seriedade daqui para frente, escreva agora nos comentários: eu vou guardar minha mente como templo de Deus. Faça isso como um ato de fé e renúncia. É uma decisão espiritual que tem impacto real na sua vida. Antes de irmos para o próximo bloco, reflita profundamente sobre isso. Nada afeta tanto a presença do Espírito Santo quanto a maneira como você pensa. Seus pensamentos são o primeiro campo de batalha do inimigo e o primeiro campo onde Deus deseja colocar seu selo. Não negligencie, não trate como leve, não subestime o poder de um pensamento. O selo de Deus começa na mente e também pode ser apagado nela. O terceiro hábito diário que apaga o selo de Deus da vida do cristão é a resistência constante à voz do Espírito Santo. Muitas pessoas confundem o selo divino com um ato instantâneo, como algo mágico que Deus concede de forma automática. Mas a Bíblia mostra que o Espírito Santo trabalha no coração de maneira contínua, orientando, advertindo, corrigindo e guiando. E sempre que alguém resiste repetidamente à sua voz, endurece o coração. Esse endurecimento é o que prepara o terreno para a perda do selo de Deus. Em Hebreus, capítulo 3, verso 15, está escrito:
Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Essa advertência não foi dada para ateus, mas para o povo de Deus. Isso significa que o perigo não está apenas em pecados escandalosos, mas em pequenas recusas diárias de obedecer ao Espírito Santo. Ellen White reforça essa verdade quando afirma, em várias de suas obras, que a rejeição constante das impressões do Espírito leva o ser humano a um estado em que já não consegue mais distinguir a voz de Deus da voz do inimigo. Em uma de suas declarações mais fortes, registrada em páginas dedicadas à obra do Espírito Santo, ela diz que o maior perigo dos cristãos é não perceber quando Deus está tentando falar. Essa cegueira espiritual não acontece de uma vez, mas acontece aos poucos, através de pequenas resistências diárias, pequenas justificativas, pequenas tolerâncias ao pecado, pequenas procrastinações da obediência. Quando a pessoa percebe, sua sensibilidade espiritual já foi tão diminuída que ela vive sem perceber que o Espírito Santo não consegue mais conduzi-la. A resistência ao Espírito Santo se manifesta de várias formas. Às vezes, é aquela voz suave dizendo para você estudar a Bíblia logo pela manhã, mas você ignora porque está cansado. Outras vezes, é a convicção profunda de que deve abandonar um hábito prejudicial, mas você adia. Em outros momentos, é a impressão clara de que você precisa perdoar alguém, mas a mágoa fala mais alto. Cada uma dessas resistências, por menor que pareça, enfraquece o selo de Deus. Ellen White afirma que o Espírito Santo fala ao coração com mais frequência do que percebemos e que cada recusa diminui a força moral da alma. Em uma de suas páginas, ela diz que muitos cristãos nunca experimentam poder espiritual, justamente porque insistem em silenciar as advertências divinas, preferindo seguir a própria vontade. E sempre que alguém escolhe sua própria vontade acima da voz divina, apaga um pouco mais a luz do Espírito dentro de si. A Bíblia também confirma essa realidade. Em Efésios capítulo 4 e verso 30, Paulo diz: "Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção." Essa frase mostra claramente que o selamento está ligado à sensibilidade ao Espírito Santo. Se o cristão entristece o Espírito, ele apaga a influência divina. O selamento não pode acontecer onde não há submissão contínua. Ellen White explica que o Espírito Santo só permanece onde é bem-vindo. Ele não força, não invade, não grita, não empurra. Ele convence, ele convida, ele orienta, mas nunca obriga. Então, quando alguém se fecha, ele se retira. E quando ele se retira, o selo desaparece. A resistência à voz do Espírito Santo também se manifesta na negligência, com convicções espirituais que Deus dá repetidamente. Muitas pessoas vivem um ciclo de autodiscurso espiritual. Um dia eu mudo, um dia eu me batizo, um dia eu perdoo, um dia eu deixo este pecado, um dia eu me consagro mais. Esse famoso um dia é, na verdade, uma das maiores estratégias do inimigo. Ellen White explica, página após página em seus escritos sobre santificação, que a procrastinação espiritual é uma armadilha demoníaca. Cada vez que o Espírito Santo chama e a pessoa responde mais tarde, o coração endurece. Não é o pecado em si que endurece primeiro, é a recusa repetida da voz de Deus. O selo de Deus só permanece em corações maleáveis, dóceis, entregues e sensíveis. Outro ponto sério é que resistir ao Espírito Santo não envolve apenas pecados cometidos, mas também pecados omitidos. Muitas pessoas anulam o selo de Deus por simplesmente não fazer aquilo que ele pediu. O Espírito Santo impulsiona alguém a ajudar uma pessoa necessitada, mas ela ignora. Move alguém a pedir perdão, mas ele rejeita. Inspira alguém a compartilhar o Evangelho, mas essa pessoa sente vergonha.
O pecado da omissão é tão grave quanto o pecado da comissão. Ellen White afirma que muitos adventistas não compreenderam a seriedade da omissão e que perderão o selo porque deixaram de cooperar com Deus quando eram chamados a ser luz. Em suas páginas sobre a parábola das 10 virgens, ela comenta que as virgens nécias não foram condenadas por um pecado escandaloso, mas por sua negligência, por não alimentarem a lâmpada da alma quando o Espírito Santo chamava. Isso é profundo. Não foram destruídas por rebeldia aberta, mas por resistência silenciosa. Agora, reflita em algo essencial. Quantas vezes Deus falou ao seu coração nos últimos meses? Quantas vezes Ele te pediu algo que você ignorou? O Espírito Santo não fala sem propósito. Cada impressão é um convite para que Deus te coloque em rota de salvação. Se você sente que, de alguma forma, tem resistido à voz divina, declare nos comentários: Espírito Santo, eu não quero resistir mais à tua voz. Essa frase é profundamente espiritual e pode marcar um processo de restauração na sua vida. Outro sinal claro de resistência ao Espírito Santo é justificar o pecado. Muitas pessoas estão apagando o selo de Deus porque aprenderam a justificar aquilo que Deus não justifica. Sempre que a pessoa tenta racionalizar o erro, sempre que tenta explicar seu pecado como algo aceitável, sempre que tenta suavizar o que a Bíblia condena, ela está endurecendo a própria consciência. Quando alguém diz, eu sei que é errado, mas é difícil, ou todo mundo faz, ou não é tão grave assim, esse discurso não vem do espírito, vem da natureza carnal. Ellen White afirma em páginas inteiras de conselhos sobre comportamento cristão que o pecado só perde o poder quando a pessoa o enxerga como Deus o enxerga. Quando tenta suavizá-lo, ela o alimenta, e quando alimenta o pecado, apaga o selo. A salvação não consiste em justificar hábitos errados, mas em vencê-los pelo poder divino. Além disso, resistir ao Espírito Santo também significa rejeitar a transformação diária. Muitas pessoas querem a salvação, mas não querem mudança. Querem as bênçãos de Deus, mas não querem abrir mão dos próprios prazeres. Querem o céu, mas não querem abandonar a terra. O Espírito Santo trabalha diariamente moldando o caráter, e o selo de Deus é colocado apenas naqueles que cooperam com essa obra. Ellen White afirma que o selamento não é um carimbo externo, mas uma obra interna, página após página, dedicada ao tema da santificação. E quando a pessoa rejeita a transformação, ela rejeita o próprio Espírito. Ela deseja conforto, mas não cruz. Deseja milagre, mas não obediência. Deseja vitória, mas não renúncia. É por isso que muitos apagam o selo e nem percebem. O quarto e o quinto hábitos diários que apagam o selo de Deus da vida são ainda mais sutis e perigosos, porque atuam no campo da rotina espiritual. Muitas pessoas não percebem que perderam a presença e a proteção do Espírito Santo justamente porque esses hábitos se alojam disfarçados de normalidade. São hábitos que corroem silenciosamente o caráter, enfraquecem a comunhão e tiram da alma a disposição de obedecer. Ellen White, em suas reflexões registradas em muitas páginas dedicadas ao caminhar cristão, afirma que os maiores perigos espirituais não são os pecados escandalosos, mas os hábitos pequenos, repetidos diariamente, que vão remodelando a alma para longe de Deus. Comecemos então com o quarto hábito, a negligência contínua da palavra de Deus. Negligenciar o estudo diário da Bíblia não significa apenas deixar de ler. Significa deixar de permitir que a verdade transforme o caráter. Muitos leem mecanicamente, sem reflexão, sem oração, sem intenção de obedecer. Outros começam e nunca terminam. Alguns até conhecem versículos, mas não aplicam nada. Esse hábito, quando repetido diariamente, vai apagando o selo divino, porque o Espírito Santo trabalha principalmente através da palavra.
Sem Bíblia, não há iluminação espiritual. Sem iluminação, não há discernimento. Sem discernimento, não há obediência. E sem obediência, não existe selamento. A palavra de Deus é o instrumento que molda os pensamentos, corrige atitudes e fortalece a fé. Em Salmos 119, verso 105, está escrito: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se a palavra de Deus é a luz, negligenciá-la é escolher caminhar nas sombras. E as sombras são terreno fértil para a perdição. Ellen White reforça essa verdade quando afirma em diversas páginas que não há segurança para o cristão longe da palavra de Deus. Ela diz que muitos cairão no tempo do fim porque se acostumaram a receber luz espiritual apenas através de sermões, vídeos, pregadores ou conteúdos prontos, mas nunca desenvolveram uma comunhão pessoal com a Escritura. Ela afirma que a mente que não se alimenta das Escrituras se torna fraca, vulnerável e facilmente enganada. E como o selo de Deus é colocado justamente naqueles que permanecem firmes na verdade, a negligência da Bíblia é diretamente incompatível com o selamento. O selo não se grava em mentes vazias, ele se fixa em mentes transformadas pela palavra. Tal negligência também leva a uma vida cristã instável e emocional. Muitos cristãos hoje vivem apenas de sensações espirituais e não de convicções. E convicção só nasce da palavra. Pessoas assim caem facilmente em doutrinas falsas, interpretações distorcidas, superstições religiosas e experiências enganosas. A Bíblia não foi dada para enfeite, foi dada para transformação. Sem essa transformação, o selo de Deus não se mantém. Ellen White declara em uma de suas páginas mais fortes sobre o assunto que Satanás triunfa quando consegue afastar o cristão da palavra, mesmo que seja por motivos aparentemente legítimos. Trabalho, cansaço, família, compromissos, tudo parece justificável. Mas o inimigo usa essas justificativas para criar uma rotina onde Deus fica sempre para depois. E quando Deus fica sempre para depois, o selo não permanece. Se você reconhece que tem negligenciado a Bíblia, escreva nos comentários: eu quero voltar à palavra. Isso ajuda outros a terem coragem de assumir a mesma decisão e fortalece o engajamento espiritual do vídeo. Agora vamos ao quinto hábito que apaga o selo de Deus, a prática repetida de pequenas transgressões que a consciência acostumou-se a tolerar. Não estou falando de pecados grandes, mas de pecados pequenos, aqueles que a pessoa sabe que estão errados, mas considera não tão graves assim. São atitudes que parecem insignificantes, mas que corroem a integridade espiritual e retiram a presença do Espírito Santo do coração. A Bíblia deixa claro, em Cantares 2, verso 15, apanhai-nos as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. As raposinhas representam os pecados pequenos, tolerados, ignorados, aceitos como parte da personalidade. São as pequenas mentiras, os pequenos exageros, os pequenos hábitos secretos, as pequenas desobediências, os pequenos desvios do caminho de Deus. Ellen White afirma, página após página dedicada à formação do caráter, que o caráter é formado por pequenas decisões repetidas diariamente. Isso significa que ninguém destrói o selo de Deus com um único ato de rebelião, mas com uma sequência de pequenas concessões. Quando a pessoa aceita aquilo que Deus rejeita, quando ela decide não vigiar, quando ela se convence de que não é tão sério assim, ela começa a moldar o coração para longe da santidade. Ellen White explica que as pequenas concessões ao mal abrem portas para grandes derrotas. É assim que o selo se apaga. Essas transgressões silenciosas incluem atitudes como falar mal de alguém, consumir conteúdos inadequados, alimentar pensamentos impuros, ceder à irritação, permitir inveja, cultivar orgulho,
guardar mágoas, julgar mal o próximo, negligenciar o sábado em detalhes que parecem irrelevantes ou até pequenas desonestidades no trabalho. Cada uma dessas escolhas cria rachaduras espirituais. O Espírito Santo trabalha fechando essas rachaduras, mas quando elas são diárias e constantes, o coração vai se tornando insensível, frágil e inconstante. E um coração inconstante não pode receber o selo eterno de Deus. A Bíblia ensina em Lucas 16 e verso 10, quem é fiel no mínimo também é fiel no muito, e quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Jesus está dizendo que o problema não é o tamanho do pecado, mas o princípio por trás dele. Cada pequena infidelidade revela que o coração ainda não está totalmente entregue. E o selo de Deus só pode ser colocado em corações totalmente rendidos à vontade divina. Ellen White confirma isso quando declara que o selamento é uma obra interna de conformidade com Deus, não um ato externo de aprovação. Ou seja, Deus não selará ninguém que não permita que ele transforme sua vida completamente. Esses pequenos hábitos tolerados também impedem o derramamento do Espírito Santo. Muitas pessoas oram pedindo poder, pedindo vitória, pedindo milagre, pedindo consagração, mas não percebem que essas pequenas desobediências bloqueiam a ação do Espírito. Não é que Deus não queira ajudar, é que a pessoa não quer abandonar aquilo que o entristece. A cada pequena transgressão, o Espírito Santo continua falando, advertindo e convidando. Mas quando a pessoa ignora repetidamente essas advertências, a voz divina vai ficando cada vez mais distante. E quando a voz divina se torna distante, o selo se apaga. Não é castigo, é consequência. Por isso, neste momento eu quero que você escreva nos comentários: eu quero ser fiel até nas pequenas coisas. Essa declaração rompe com a mentalidade de tolerância ao pecado e cria compromisso espiritual. Agora, entenda algo essencial para concluir este vídeo. O selo de Deus não é apenas proteção, é identidade. Ele revela quem pertence a Deus, quem vive pela verdade, quem ama o que Deus ama e quem rejeita o que Deus rejeita. O selo não é colocado no final apenas para distinguir os salvos dos perdidos. Ele é colocado agora, diariamente, na vida daqueles que andam com Deus. Ellen White diz, página após página dedicada aos eventos finais, que o selamento é uma obra já em andamento, realizada no coração de cada cristão que decide ser fiel. Ou seja, o selo não será surpresa, será consequência. Portanto, ao abandonar os hábitos que apagam o selo de Deus, a vida sem oração, a negligência da Bíblia, a resistência ao Espírito Santo, a superficialidade espiritual e as pequenas transgressões, você abre espaço para que Deus escreva em você a marca do céu. E essa marca será reconhecida pelos anjos no tempo do fim. Se este vídeo falou ao seu coração, eu quero pedir agora que você escreva nos comentários o seu nome e a sua cidade, porque eu quero orar especificamente por você. Deixe também o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo nos grupos de WhatsApp da sua igreja. Vamos espalhar essa mensagem, porque Deus está chamando o seu povo para o selamento final, e cada alma alcançada pode ser salva para o reino eterno.